Creo que ya vamos a empezar. Buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos dias, buenos dias, Buen día. pode me ouvir? Bom dia. Buen día. A nombre del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, quiero dar la bienvenida a los asistentes de este seminario. Y en nombre del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Imprensa, quiero presentar a los amigos brasileiros asistentes a este webinar. Quiero agradecer también a Joelmir Tavares de Resende, reportero del periódico Folha de Sao Paulo, por estar con nosotros esta mañana. Joelmir, junto a Cristiano Trat, fue premio en el concurso de excelencia periodística de la CIP 2013 en la categoría Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad. Como sus datos aparecieron ya en la ficha, no voy a repetirlo. El trabajo de Joelmir y Cristiano, lado sucio del PAC, es decir, el lado sucio o el lado oscuro del PAC, fueron una serie de reportajes que denunciaron la explotación a la que eran sometidos los trabajadores brasileños en obras con la participación directa o indirecta del gobierno federal. Y la serie recibió 5 premios en Brasil antes de que fuera premiada por la CIP. Es decir que creo que dice muy bien de nuestro jurado porque destacamos un trabajo de una extraordinaria calidad. Este es el segundo webinario que ofrecemos con la temática de los premios de la CIP. El mes pasado tuvimos acá a Alberto Salcedo Ramos, que fue premio de crónica, y en marzo vamos a tener un nuevo webinario dedicado a los premios de la CIP. Sí, forma parte de esta serie de los premios de la CIP. Las primeras palabras de este seminario, de este webinario, perdón, quiero dedicarlas a los estudiantes y periodistas venezolanos que luchan en condiciones muy difíciles por sus derechos y por establecer una sociedad democrática que incluya, entre otras cosas, la libertad de prensa y de expresión. Voy a intentarlo a leer esas mismas palabras en portugués. Las primeras palabras de este webinar quiero dedicarlas a los estudiantes, jornalistas venezolanos que están en condiciones muy difíciles por sus derechos y por una sociedad democrática, incluyendo a libertad de imprensa y expresión. Sobre todo expresión me queda muy bien en portugués. ¿Verdad, Joelmir? Olá, Afonso, como vai? Posso começar a minha fala? Es decir, quiero agradecer a las empresas patrocinadoras Telefónica y Protec Media por su constante apoyo a nuestros esfuerzos de capacitación de periodistas. Les recuerdo que dentro de 2 semanas vamos a tener un seminario de tema digital en San Salvador, los días 13 y 14 de marzo. El título del seminario es Redacciones integradas, líderes y audiencias de diarios digitales. Y bien, finalmente le doy la palabra a Joelmir, você tem a palavra. Muito obrigado. Eu tenho liberdade de expressão aqui nesse espaço, né? Bom dia a todos, buenos dias, espero que estejam me ouvindo bem e peço perdão por não conseguir fazer em espanhol, mas vou tentar em português e em caso de dúvida, de algum trecho que não fique bem compreendido, podem ficar à vontade para perguntar. Vou seguir aqui alguns tópicos que a CIP me pediu para comentar e eu começo falando da satisfação que foi receber esse prêmio, que eu fui a receber em Denver, Colorado, em outubro.
Sem dúvida, a gente faz jornalismo não pensando nos prêmios, mas quando eles vêm são, de certa forma, um reconhecimento e mais do que isso, um incentivo também para a gente continuar perseverando nessa profissão que sofre tantas ameaças e que nos impõe a cada dia tantos desafios. E como o Alfonso disse, a série O Lado Sujo do PAC, Fora da Lei, já havia recebido 5 prêmios aqui no Brasil, até receber essa premiação da CIP. Foi realmente um trabalho muito importante para nós da equipe do jornal O Tempo de Belo Horizonte que fizemos, porque a imprensa no Brasil, como em todo o mundo, vive uma fase de crise, de rediscussão do modelo, de pensar a sua sobrevivência a longo prazo. E para a gente, jornalista, é muito satisfatório ver um veículo de comunicação investindo de fato na reportagem, que é a essência, a alma do jornalismo, e foi exatamente isso que a gente fez. Ou seja, ir a campo, nos dedicarmos integralmente àquela história, àquelas histórias, para trazer um relato mais completo possível, para trazer o relato de todos os pontos de vista possíveis e com o olhar do jornalista sobre as pessoas, sobre o local, que é algo que é importantíssimo para se fazer bom jornalismo. E então foi sem dúvida uma premiação muito importante que veio nos deixar muito satisfeitos com o trabalho que havíamos realizado. Um outro motivo que nos deixa muito orgulhosos é que o jornal O Tempo, que é um jornal de Belo Horizonte, é a terceira capital em tamanho aqui no Brasil. A gente diz que São Paulo e Rio dominam a atenção dos veículos de comunicação, dos brasileiros como um todo. Então, para a gente que vem de uma cidade que, digamos, está um pouco à margem, é interessante mostrar também que se faz bom jornalismo lá, que há pessoas dedicadas, há pessoas comprometidas com a busca da informação. E eu vou contar um pouco como surgiu, como começou o trabalho, vou agora fazer um relato assim, de como foi de fato essa experiência. Foi uma experiência muito intensa, que nos consumiu 2 meses de dedicação exclusiva. Quando eu falo nós, eu digo eu, em primeiro lugar, e o repórter fotográfico Cristiano Tradi, que foi meu parceiro nesse trabalho, que desde o início me ajudou a fazer todo o planejamento, que fez as viagens comigo para as obras que a gente ia abordar, e que acompanhou toda a edição, e que teve um papel fundamental. Eu divido todos esses prêmios com ele, porque eu costumo sempre dizer que a gente teve um trabalho de dupla perfeito. Não havia ali alguém que estivesse chefiando o outro. Era uma parceria o tempo todo, na apuração, ele me auxiliava, eu auxiliava. Então foi uma parceria que funcionou muito e que colaborou muito para o sucesso dessa série de reportagens. Nós estávamos em março de 2013 na redação do jornal, em Belo Horizonte, quando aconteceu uma greve, uma manifestação de trabalhadores na obra de Jirau, que é uma usina hidrelétrica que está sendo construída em Porto Velho, Rondônia. E já não era a primeira das manifestações, aquilo vinha sendo noticiado esporadicamente pela imprensa, que havia essa insatisfação e essas revoltas, e em alguns casos com muita violência, como foi o caso dessa. Houve depredação do canteiro de obras, houve incêndio em alojamentos, e aquilo não estava sendo bem coberto pela imprensa de uma forma geral, apesar de toda a importância da obra para o desenvolvimento do Brasil, uma obra que queria então consumir milhões em investimento, a grande parte deles com dinheiro público, ou seja, com financiamentos do BNDES. E nós nos atentamos para aquele fato e falamos, é preciso abordar esse assunto, ninguém fez isso ainda em profundidade, e nós precisamos fazer isso.
Mas a gente quis ampliar um pouco mais o escopo, e a partir daí eu já passei a me dedicar integralmente a essa apuração. O primeiro passo foi escolher o que nós vamos abordar. E fazendo uma pesquisa das grandes obras que estavam em curso no país, a gente viu que, em primeiro lugar, vinham Jirau e Santo Antônio, que são próximas, ambas na capital de Porto Velho, de Rondônia, e Belo Monte, que é ainda hoje a terceira maior usina em construção no Brasil, que atrai um contingente de trabalhadores enorme, e o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional do governo federal, que acontece em todo o país. São construções de moradias, prédios de apartamentos que são financiados pela Caixa Econômica Federal, um banco estatal, para famílias principalmente de baixa renda. E então eu fiz essa primeira triagem, definimos o foco, que seriam essas 4 obras que na época mobilizavam 1 milhão de trabalhadores. E a partir daí a gente começou a traçar um plano de viagem, porque Belo Horizonte está na região sudeste e essas outras obras das usinas hidrelétricas no norte, Belo Monte fica em Altamira, no Pará, e Jirau e Santo Antônio em Porto Velho, Rondônia. Então isso exigiria também um trabalho de logística para planejar as viagens, deslocamentos, hospedagem, os prazos. E a gente decidiu fazer o programa Minha Casa Minha Vida em Minas Gerais, que é um dos estados que tem o maior número das obras do programa, e a gente poderia fazer ali algo mais próximo também do dia a dia do leitor, o nosso leitor que a grande maioria estava na região de Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana. E então, a partir dessa definição, eu comecei a ler tudo que já havia sido publicado sobre essas obras e esses empreendimentos, todas as questões envolvendo os direitos trabalhistas, quais eram as insatisfações, quais eram as demandas. Então, li tudo que a imprensa já havia publicado, comecei a procurar as entidades, as fontes primárias que poderiam me ajudar nessa apuração. Então procurei entidades, procurei pessoas que estavam acompanhando, ONGs, governos, órgãos públicos, isso tudo por telefone, por e-mail, antes de fazer a viagem para tentar chegar lá com alguma ideia do que eu ia encontrar. É óbvio que quando eu de fato cheguei lá, no região norte, é completamente diferente, não dá para prever. Você, quando se depara de fato com os lugares, com as pessoas, com as dificuldades, a realidade é muito diferente. Mas óbvio que eu já ter essa bagagem já me auxiliou bastante em todo o trabalho, eu já tinha uma compreensão de todas as questões que estavam envolvidas no problema. E a gente sabia que seria um trabalho difícil, de muitos desafios, e chegando lá realmente foi até mais do que a gente imaginava, porque o nosso trabalho era de encontrar resistências o tempo todo. Porque, obviamente, falar de exploração de trabalhadores em qualquer lugar que seja é um assunto que incomoda, em primeiro lugar, ao patrão, no caso, as empresas que executavam as obras, muitas delas eram vencedoras de licitações feitas pelo governo federal. E não só dos patrões a gente encontrava resistência, porque os próprios trabalhadores tinham muito receio de falar, de denunciar, de expor os problemas, porque por mais que eles estivessem sendo explorados, que estivessem enfrentando dificuldades, que tivessem os direitos desrespeitados, era o emprego que eles tinham. Pessoas que lutam com dificuldade para sobreviver, de famílias pobres, que saíram de regiões pobres para ir trabalhar nessas obras, elas não poderiam, a gente sentia que elas não queriam sacrificar aquilo que elas tinham em mãos. Por mais que elas sofressem, elas tinham medo de expor aquilo e serem demitidas e sofrerem perseguição, como eram os relatos que a gente vinha ouvindo. Nós ouvimos de um dos sindicalistas com quem conversamos que é muito fácil para uma pessoa que deixa uma região pobre, deixa uma vida de miséria, como é o caso
que acontece muito na construção civil, na construção de usinas hidrelétricas, chegar a um local para trabalhar, encontrar uma cama, encontrar alguma alimentação e um salário, é muito fácil ela se contentar com aquilo. E ele dizia, isso não pode continuar, a gente tem que quebrar esse ciclo que já vem se mantendo há tantas décadas, há séculos, se a gente for pensar, e lutar para que os direitos sejam integralmente atendidos, os direitos dos trabalhadores. Mas então, chegando lá, encontramos toda sorte de dificuldades. E, inclusive, as próprias entidades sindicais, que a princípio eu achava que seriam minhas parceiras, algumas delas tinham também medo de se expor, porque havia ali outros interesses que a gente não tem como afirmar, mas em alguns casos havia denúncias de que as próprias entidades sindicais estavam, de alguma forma, trabalhando juntas com as empresas. Ou seja, recebendo algum tipo de benefício, algum tipo de ajuda que as faziam se calar diante de algumas irregularidades. Então, a gente teve a sorte de jornalista, de chegar a Belo Monte, que foi a nossa primeira parada partindo de Belo Horizonte, um dia antes de estourar uma greve. Isso foi uma coincidência, de certa forma, porque a gente ficou sabendo que essa greve aconteceria já quando a gente estava com as passagens de avião compradas, o hotel reservado, e chegamos lá bem no meio dessa greve, que foi bom, nos ajudou de certa forma, porque a gente conseguia encontrar os trabalhadores na cidade, e aqueles que se dispunham a falar, a grande maioria em off, ou seja, sem querer ser identificados, sem querer ser fotografados, a gente conseguia encontrá-los na cidade. Porque essas obras, as hidrelétricas, ficam no meio da floresta, no meio da selva amazônica. E foram construídos lá alojamentos para os trabalhadores. Então a grande maioria ficava alojada nos próprios canteiros de obras, no meio da floresta, e havia uma parte, sim, que ficava hospedada na cidade, no caso a cidade mais próxima era Altamira, mas a questão da greve nos ajudou a encontrar essas pessoas ali paradas e podendo relatar os problemas, inclusive os que eles estavam reclamando naquele momento. E um dos problemas, um dos vários problemas que eles relatavam, era isso, era o isolamento, era o fato de terem saído de outras cidades, se eu não me engano, 70% dos trabalhadores vinham de outras regiões, e ficavam ali isolados, longe da família. As opções de lazer eram muito poucas nos fins de semana, nos dias de folga. Embora, obviamente, o consórcio construtor ele tentasse contornar esses problemas. Mas quando a gente fala de uma obra do tamanho de Belo Monte, que é a terceira maior usina em construção no mundo, com um pico de trabalhadores de 22 mil pessoas em 2015, que atingiu, numa região que não estava preparada para um empreendimento daquele tamanho, um aumento populacional daquela magnitude, tudo isso é mais complicado. Tudo isso dificulta também o trabalho da própria empresa de tentar contornar os problemas. E então as reclamações passavam por essas questões do alojamento, que na época a gente chegou, a obra ainda era de certa forma recente, os alojamentos estavam sendo construídos e havia alojamentos provisórios que eram feitos de lona no meio da selva, uma estrutura provisória mesmo, e na mesma época já estavam sendo construídos os alojamentos que seriam fixos, né, de alvenaria, tijolo e cimento. Mas havia um grande número de reclamações em relação a isso e de outros desrespeitos à legislação trabalhista brasileira, como, por exemplo, o desvio de função, que é, por exemplo, o caso de um ajudante que exerce a função de pedreiro e não recebe por aquilo. Eles reclamavam também da questão da baixada, que é como eles chamam o período livre para visitar a família. Eles pediam um aumento da baixada
que, se não me engano, era de 3 semanas, e eles diziam que esse prazo, em alguns casos, era ínfimo para eles ficarem junto com a família, porque eles gastavam, às vezes, 2 dias viajando para as cidades de origem, e até chegar à cidade de origem eles já gastavam um tempo, e depois conseguiam ficar pouquíssimo tempo com a família em si. Na verdade, o prazo eu acho que era menor, não consigo me lembrar agora exatamente a duração. Mas era um problema sério, e havia também reclamações deixa eu me lembrar, de toda sorte de direitos sendo desrespeitados. A gente pode dizer também que um problema grave era a questão das terceirizações. Essas grandes empresas que haviam sido contratadas para fazer as obras, elas terceirizavam parte dos serviços. E essa é uma questão que vem sendo muito discutida aqui no Brasil, porque existe uma concepção de que quando se terceiriza, se compromete, geralmente, se comprometem os direitos dos trabalhadores, porque empresas menores assumem determinadas atividades, algumas delas não têm estabilidade financeira, começam a executar um serviço, contratam um número de trabalhadores e não conseguem se manter, algumas fecham. Foi o caso que a gente presenciou em Rondônia, em Porto Velho, uma empresa que executava desmatamento na região onde seria construída a usina de Jirau. Ela foi aberta, contratou os trabalhadores, começou a executar o serviço e, de repente, o dono da empresa sumiu, a empresa foi abandonada e os trabalhadores ficaram completamente abandonados, completamente à deriva, sem ter nenhuma garantia de que receberiam indenizações, de que receberiam o que lhes era de direito, foram abandonados. Procuraram o Ministério Público do Trabalho, que entrou com uma ação, e depois de muitas semanas de briga na justiça, e durante esse período, os trabalhadores abandonados, tendo que pedir ajuda para estranhos, para sobreviver ali naquela cidade, que não era a cidade deles, pedindo ajuda para comer, pedindo ajuda para se hospedar, sendo completamente humilhados naquela situação. Ficaram assim durante semanas, e a gente acompanhou uma reunião deles com o Ministério Público do Trabalho, em que o procurador anunciava a eles que eles teriam parte dos direitos atendidos, receberiam o salário que não havia sido pago e alguns outros benefícios, mas ainda ficariam pendentes indenizações, um pedido de indenização por danos morais que havia sido feito pelo procurador, e também eles pediam auxílio para voltar para casa, eles conseguiram, mas estavam ali como numa situação completamente vulneráveis. Um deles me relatou na época que ele era do estado de Goiás, estava lá em Rondônia trabalhando, e quase foi preso por não ter pago a pensão alimentícia da filha. E ao se explicar para a mãe da criança, a sua ex-companheira, ele disse: eu não estou recebendo, eu estou aqui, aconteceu essa questão, eu fui abandonado pela empresa, eu não tenho dinheiro sequer para voltar para casa. E ela o retrucou do outro lado: mas como? Você está numa obra desse tamanho, dessa magnitude, e vem me dizer que não tem dinheiro? Você está mentindo. E ali ele correu o risco de ser preso por não pagar a pensão alimentícia da filha, mas a companheira acabou entendendo a situação no fim das contas e isso não aconteceu. Mas foram problemas assim que foram sendo ocasionados para esses trabalhadores. A gente fez um levantamento também que mostrou que desde o início do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e que com esse aumento, esse aquecimento da construção civil no país, quadruplicaram as autuações do Ministério do Trabalho em virtude de irregularidades na área de construção civil. Então, esse foi um dos números também que a gente usou na reportagem sobre o programa Minha Casa Minha Vida, porque
ele demonstrava que esse aumento na atividade econômica do país, esse aumento na construção civil, não estava sendo acompanhado pelo respeito aos direitos do trabalhador e nem pela fiscalização necessária do Ministério do Trabalho, porque há uma queixa de que faltam fiscais, há uma queixa de que o número é insuficiente, e a gente detectou com esse levantamento um aumento de 302% nas autuações entre 2007 e 2012. Diante de todas esses problemas, eu quero pedir um minuto só porque eu vou abrir aqui algumas das reportagens para eu poder comentar mais detidamente alguns pontos. Diante de todas as dificuldades, esses problemas que a gente enfrentava na apuração, que durou 2 semanas no norte do país, nós vimos que era necessário fazer incluir esses bastidores na própria reportagem, para dar uma dimensão para o nosso leitor do mundo com que a gente estava lidando. Porque a impressão que a gente tem aqui no sudeste do país é muito diferente do que se encontra lá. Eu costumo dizer que é um outro Brasil, o norte do país, porque, obviamente, há um atraso em várias questões, não são cidades tão desenvolvidas quanto o Sudeste, são cidades ainda com práticas do século passado, tanto na política quanto no mundo empresarial. E isso tudo impactava nesse cenário que a gente queria relatar. Então, a gente quis mostrar um pouco também do que era o norte do país. Eu estou abrindo o arquivo, peço só um minuto. Então, entre essas dificuldades que a gente encontrou, a principal era conseguir falar de fato com os trabalhadores. Como eu disse, em muitos casos eles pediam para não serem identificados, mas em muitos casos sequer chegava a haver esse diálogo. Quando a gente se identificava como jornalistas, a conversa era logo cortada, ou eles se silenciavam porque tinham muito medo de falar. E quando a gente começou a perceber que seria praticamente impossível fazer essas conversas em on, então a gente passou a praticar o off quase o tempo todo. E no caso da foto, era muito complicado registrar cenas, registrar personagens com uma câmera profissional, que é maior, que chama mais atenção. Então, em alguns casos também, a gente usou na época um smartphone, um iPhone, para registrar fotos sem chamar tanta atenção. Obviamente que respeitando todos os preceitos éticos, os limites do que a gente poderia fotografar, do que não poderia fotografar, de quem a gente poderia expor, quem não poderia ser exposto, porque a gente tinha essa preocupação o tempo todo de que qualquer coisa que a gente publicasse nominalmente, expondo qualquer pessoa, ela poderia depois ter consequências. E para nós isso seria muito ruim como jornalistas, porque nós estávamos ali, iríamos narrar isso e depois íamos embora, íamos voltar para Belo Horizonte. Mas e quem ia continuar na obra, ia continuar ali naquela região, poderia passar a sofrer todo tipo de represália das empresas, das autoridades, poderia sofrer ameaças e perseguições, e isso não era o que a gente queria. O que a gente queria era expor o problema e para que as autoridades, a quem cabe tomar providências, pudessem também tomar conhecimento. E então, em muitos momentos, a gente fez uso também tanto da foto quanto do gravador do smartphone, para conseguir registrar algumas conversas e alguns depoimentos. Houve um caso, por exemplo, em Porto Velho, que a gente
entrou em um hotel que era usado para recrutamento de funcionários para a obra de Giral. E era um hotel, a área usada no hotel para que os funcionários, para que os candidatos pudessem esperar, era um lugar com entulho, com lixo, com moscas voando em torno do lixo, sem nenhum tipo de proteção. E ali, se a gente sacasse uma câmera, se a gente sacasse um gravador, se a gente se identificasse como jornalista, a gente poderia não conseguir realizar o nosso trabalho, não conseguir relatar aquilo da forma mais fiel, mais completa, mais detalhada. Então a gente tentava se entrar naquele cenário, se infiltrar de uma maneira respeitosa e atendendo aos preceitos éticos, para poder ouvir conversas, ouvir os relatos, fotografar, registrar aquelas cenas. Hoje, talvez, pensando do ponto de vista pessoal, eu tivesse uma postura um pouco diferente no trato com esses personagens. Em alguns momentos eu acho que eu fui excessivamente formal, excessivamente sério, e isso talvez possa ter prejudicado a apuração em alguns casos, porque criava uma certa intimidação com o personagem, quando na verdade o que eu precisava ali era de uma aproximação, de ganhar uma confiança dele. E isso, até ao longo da própria viagem, ao longo da própria apuração, eu pude trabalhar melhor como um método de trabalho meu como repórter, para quebrar um pouco essa formalidade, para tentar uma forma de abordagem mais próxima, menos da autoridade de um jornalista, digamos assim, para conseguir relatos mais fiéis, conseguir relatos mais completos, mais humanos, porque acredito que a gente conseguiu, nessa série de reportagens, humanizar muito a questão, mostrar o caso do pai que estava distante da família e que a filha chorava porque não o via mais, mostrar o caso do pai que havia viajado quilômetros de um estado para o outro tentando ali uma vaga de emprego para bancar a faculdade do filho, e a gente conseguiu, por trás de toda aquela grandiosidade, da engenharia, dos números, dos bilhões investidos, mostrar quem eram aquelas pessoas, quais eram as dificuldades pelas quais elas estavam passando ali. E a gente publicou essa série de reportagens ao longo de uma semana, entre abril e maio. Não, desculpa. Na última semana de maio de 2012, a gente publicou essa série de reportagens. Foram, se não me engano, 14 páginas no total. E a repercussão, a partir da publicação, foi imediata. O Niomar está me pedindo aqui a todas as matérias da série, eu posso disponibilizar depois, porque elas nem todas estão agora disponíveis online, porque o site do jornal O Tempo foi reformulado nesse período e algumas das matérias se perderam, pelo menos na fonte original, mas eu posso disponibilizá-las depois. Se quiser me mandar o e-mail, eu mando depois os PDFs, todo o material. Mas então eu falava da repercussão do caso, da repercussão da série. Logo que começamos a publicar, já houve manifestações de entidades que acompanhavam a questão, já houve manifestações de deputados estaduais, de deputados federais. A gente teve um contato, na época, com a Organização Internacional do Trabalho, que classificou aquela série de denúncias ali como uma herança da cultura escravagista no Brasil. Precisa lembrar que a escravidão no Brasil foi abolida em 1888 e, de certa forma, algumas das práticas daquela época ainda estão arraigadas na nossa cultura, na forma como o trabalhador é tratado, nessa relação entre patrão e empregado. E a OIT disse que era muito claro ali que havia
essa herança da cultura escravagista. Então, a gente teve um contato na época com a subcomissão da Câmara dos Deputados que acompanhava as obras do PAC, e a partir da publicação houve uma imediata reação do governo federal, que naquela semana, naquela época, estava articulando um plano nacional para melhorar as condições nas obras do PAC, nas grandes obras de construção civil em curso no país. Era um pacto que foi feito com várias empreiteiras, as grandes empreiteiras, grandes empresas de construção civil do país, e que envolvia, no âmbito do governo federal, pelo menos 5 ministérios. Então, eu acredito que a gente contribuiu naquele momento, principalmente se a gente pensar que isso foi no primeiro semestre de 2012, para chamar a atenção, para fazer as pessoas se lembrarem de que essas obras estavam em curso, que era necessário olhar para os confins do Brasil, olhar para essas obras que têm um impacto econômico a longo prazo muito grande e prestar atenção a essas violações, porque até fazendo uma autocrítica a nós como jornalistas, aqui no Sudeste, um assalto na Avenida Paulista, em São Paulo, pode ocupar o noticiário durante semanas, pode ser tema de dezenas, centenas de reportagens, editoriais e tudo que você imaginar, mas às vezes uma grande violação de direitos humanos, um grande escândalo, um grande crime que ocorre na região, vamos dizer, do Nordeste ou do Norte do país, sequer ganha espaço, ou quando ganha, o espaço não é, muitas vezes, condizente com o tamanho daquela notícia, ou, em alguns casos, a história desaparece em dias. É óbvio que há exceções, a gente pode citar um caso recente, o caso do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, que virou um escândalo nacional, mas nem sempre é isso que acontece. No caso da obra de Belo Monte, por exemplo, da obra de Giral, foi isso que a gente sentiu. Era uma coisa que estava acontecendo ali, que está acontecendo no nosso país e que não merecia devida atenção. E no caso das obras do Minha Casa Minha Vida, que acontece em todo o país, também não se tem noção da série de violações de direitos trabalhistas que acontecem. A gente mencionou na reportagem um caso em Minas Gerais em que os trabalhadores, além de ter um alojamento em péssimas condições, chegavam a usar tijolos como travesseiros. Há casos que foram caracterizados como escravidão e que mereceram investigação da polícia, do Ministério Público, em obras do Minha Casa Minha Vida. E há casos de uma série de violações, a questão de os empregadores buscarem trabalhadores em outras áreas, muitas vezes no Nordeste, muitas vezes em regiões pobres, em cidades pequenas, e levá-los para os grandes centros para trabalhar nessas obras, sem dar condições, sem dar um alojamento, sem prover aquela pessoa com o mínimo necessário para a sobrevivência dela. Ou, em alguns casos, ela vai para esse trabalho já com uma dívida com o empregador. Ela tem que disponibilizar parte do trabalho mensalmente para custear, segundo o trabalhador, o empregador, custo com transporte, custo com moradia. E isso tudo viola a consolidação das leis trabalhistas. Então, eu acredito que, pensando em legados da reportagem, foi isso, e depois da nossa série e das premiações que ampliaram o alcance dela e a repercussão, vieram outras, e eu vou destacar um trabalho recente feito pelo jornal Folha de São Paulo, que é onde eu trabalho hoje, que foi uma grande reportagem chamada A Batalha de Belo Monte. Eu vou disponibilizar o link para quem quiser ver. Foi feita agora no fim do ano passado, no fim de 2013. Vou disponibilizar o link aqui.
Então, esse trabalho da Folha de São Paulo, que foi uma grande reportagem sobre Belo Monte, abordou também a questão dos trabalhadores. Porque é óbvio que, como muita gente sabe, essa obra ela tem uma série de impactos que a questão dos trabalhadores é só uma face, mas há uma série de críticas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista dos direitos das comunidades indígenas. Então, esse trabalho, além de mostrar tudo isso, mostrou também a questão dos trabalhadores, que foi o nosso principal foco na série de reportagens premiada. E a gente também abordou, no caso de Belo Monte, todos esses impactos, que de certa forma também estão atrelados à questão dos trabalhadores. Porque quando Altamira tem um aumento populacional de 40 mil pessoas em menos de um ano, isso foi motivado pela vinda desses trabalhadores para trabalhar na usina. E a vinda desses trabalhadores, esse aumento significativo de uma hora para outra, provocou ali uma série de desordens sociais, como aumento da violência, aumento nos casos de prostituição infantil, inflação. Essa era uma questão que foi mencionada várias vezes por vários trabalhadores. Eles tinham, por exemplo, um vale de alimentação de R$ 95 em uma cidade onde os preços haviam explodido em questão de meses. É uma questão de economia, oferta e procura. As empresas naquela região começaram a aumentar os preços, uma série de empresas foi para lá, de alimentação, de lazer, de hotéis, hospedagens, pousadas, e os preços eram absurdos, eram incompatíveis com a realidade daquele lugar. Então, os trabalhadores, por exemplo, com um ticket de R$ 95 para alimentação, eles não conseguiam comprar tudo o que precisavam. Esse foi um dos motivos, por exemplo, que levou à greve ocorrida na época em que a gente estava lá. E aí, então, essa questão social também foi abordada na nossa série. Eu queria falar agora um pouco sobre os bastidores da reportagem, a reportagem que a gente fez, que foi premiada. Só um minuto, antes de continuar, eu quero disponibilizar aqui o documentário que fizemos em Altamira sobre os impactos sociais da obra de Belo Monte. Trabalho publicado na mesma época e que nos deixou muito orgulhosos. Eu acredito que é um trabalho completo, embora seja um mini documentário, obviamente a gente nunca vai conseguir abarcar todas as questões, mas ele dá uma dimensão boa do que estava acontecendo ali naquela época. Eu disponibilizei agora o vídeo aqui no YouTube. O nome é Desordem no Progresso. Eu sugiro que vejam mais tarde, porque um trabalho que nos deixou muito orgulhosos. A gente acha que é um bom trabalho que fizemos também, como parte de toda essa série. Mas aqui, nesse caso do vídeo, com um foco específico na questão social. Então, voltando à questão dos bastidores, foram muitas histórias, como todo mundo pode imaginar. O nosso trabalho de jornalista, por vezes, é muita dificuldade, é muito cansativo, mas a gente sabe que há vários momentos que compensam, há várias histórias que hoje eu posso contar, histórias engraçadas, histórias de dificuldades. Por exemplo, dentro dessas dificuldades que a gente enfrentou, havia uma pressão forte por parte dessas empresas que constroem as obras, porque uma reportagem desse alcance, obviamente, é negativa para elas. E nós chegamos a Altamira sem avisar o consórcio construtor de Belo Monte que estávamos a caminho. Lá nos deparamos com essa greve e acompanhamos atos públicos, atos diante da sede da empresa, na região urbana de Altamira. E era possível ver em alguns momentos pessoas filmando com celular, com câmera, filmando os manifestantes, filmando as pessoas que estavam ali, inclusive nós.
Seria leviano eu afirmar que essas pessoas são da empresa, porque elas não estavam uniformizadas, não estavam identificadas, mas comentário na época, tudo leva a crer que fossem, que estivessem a serviço. E houve um caso específico em que a gente foi tentar fazer uma imagem na sede da empresa e havia por entre as grades do portão, havia uma câmera em que quando nos aproximamos foi retirada. E aí era um portão fechado, a gente não conseguiu avançar, não sabemos quem estava do outro lado, mas estava do lado de dentro da empresa. E isso foi nítido ver essa câmera sendo retirada no momento em que a gente se aproximou. E um outro caso também foi também em Belo Monte. A gente estava na rodovia Transamazônica e tentando chegar à beira do rio para fazer algumas fotos. Vimos uma placa escrito Porto. E na sequência, era para virar à direita, se não me engano, uma estrada de terra. Nada sinalizava que aquela área era uma área particular. Entramos, fomos andando pela estrada no carro até chegar à beira do rio, fizemos algumas fotos e voltamos. Quando chegamos novamente à Transamazônica, um carro com a logomarca do consórcio construtor pregada na porta veio nos seguindo por aproximadamente 5 quilômetros e fez ali uma espécie de perseguição, piscando os faróis, acelerando, outras vezes passando do nosso carro, diminuindo a velocidade para nos forçar a diminuir a velocidade também. Nos acompanharam ali durante 5 quilômetros fazendo essa abordagem. Eram duas pessoas, dois homens dentro do carro. Foi um momento em que ficamos tensos, porque não sabíamos qual era a intenção. E até que em uma curva o carro parou de nos seguir e a gente o perdeu de vista. E eu queria contar também algumas histórias assim que aconteceram engraçadas. A gente dá uns números também. Nós fizemos nessa série de reportagens, um total de 5 trechos de voo de avião entre Belo Horizonte e até chegar a Altamira. Depois fomos para Porto Velho e depois de volta para Belo Horizonte. Fizemos um sobrevoo sobre a obra de Belo Monte, sobre o canteiro de obra de Belo Monte, em um monomotor que a gente conseguiu alugar na cidade. Foi uma experiência muito interessante. A gente levantou voo nesse monomotor, obviamente um avião pequeno, antigo. Quando estávamos sobrevoando a floresta amazônica, só se viam árvores e rios embaixo. De repente houve um baque grande no avião e nos assustamos com aquilo. A gente estava com a porta aberta, aliás, sem a porta de um dos lados, que era justamente para facilitar o fotógrafo a fazer as imagens, fazer as fotos. Então houve aquela vibração no avião, bem brusca, nos assustamos e então o piloto nos explicou que ele fez aquilo para se desviar de uma revoada de urubus que vinha em nossa direção, com os quais a gente ia se chocar. E ali a gente, sobrevoando aquela série fazendo as imagens, na volta, de repente começa a apitar um sinal, um alarme no avião e acende uma luz vermelha no painel. E a gente se olha com medo, e aí então o piloto explicou que era o procedimento para abrir o trem de pouso da aeronave, que a gente já estava voltando e já ia pousar. Como que está o tempo? Eu já tenho que responder as... Oi. Guillermín, ya estamos terminando y deberíamos ahora recoger preguntas de los asistentes. Sim. Yo quiero hacer la primera pregunta. Claro. En este tipo de periodismo de investigación que tiene un componente de denuncia, aunque sé que el tema levantó alguna discrepancia en Brasil,
de llamarle al periodismo de denuncia, quisiera que me contaras cuál fue la dificultad mayor que tuviste con las autoridades o con los grupos de poder en estos reportajes, si tuviste algún tipo de oposición o algún tipo de sabotaje, algún tipo de rechazo a lo que ustedes estaban haciendo. Gracias. Obrigado. Sim, sim. Obviamente, houve sim várias tentativas de intimidação, de dificultar o nosso trabalho. Como eu disse, por parte das empresas privadas que executam as obras, que eram ali os nossos principais focos, no sentido de não conceder entrevistas, de não permitir o acesso às obras, como foi o caso de Belo Monte, a gente pediu autorização para entrar no canteiro e houve uma negativa por parte da empresa, e por isso a gente precisou fazer um sobrevoo com o avião para conseguir fotografar. Já no caso de Giral, foi permitida a nossa entrada, mas acompanhados o tempo todo por 2 assessores de imprensa da empresa. E por mais que eu estivesse ali diante dos trabalhadores, diante das condições, eu não conseguia conversar com eles. A passagem pelo local onde estavam os trabalhadores era sempre muito rápida, era sempre vigiada pelos dois, sempre nos dizendo o caminho que devíamos seguir. Houve um raro momento em que eu consegui trocar algumas palavras com um trabalhador, mas logo fui interpelado pelo assessor, dizendo que tínhamos que ir para uma outra área, que eles estavam no horário de trabalho, e então não é o fato de entrar que significa que a gente vai conseguir conversar e ver exatamente tudo o que aconteceu ali, porque havia uma assessoria de imprensa para monitorar o nosso trabalho. E o que a gente notou é uma proximidade na região norte, uma proximidade muito grande entre os interesses empresariais e a própria justiça, medidas judiciais arbitrárias, medidas no sentido de a empresa pede que a greve seja declarada ilegal e isso imediatamente, instantaneamente concedido, muitas medidas arbitrárias nesse sentido, que demonstravam uma proximidade entre os interesses da empresa, o judiciário sendo contaminado por esses interesses, em muitos casos, o próprio governo federal agindo com toda a sua pressão, com todo o seu poder, para que essas obras continuassem a qualquer custo, para que essas denúncias, para que qualquer tipo de problema fosse sempre minimizado, fosse sempre tratado como algo menor. Então, eu posso dizer que sofri essas dificuldades durante a publicação das reportagens. Recebemos correspondências, e-mails das assessorias de imprensa dessas empresas nos ameaçando de processos, dizendo que a gente deveria ter... dizendo que a gente não nos procurou corretamente, o que não é verdade. Então, há sim esse tipo de pressão. Mas o jornal, nem eu como repórter, estávamos sujeitos a essas pressões. Então, nós fizemos o que achamos que deveríamos ter feito. E obviamente, encontramos também apoio em outros setores, em representantes, deputados, em políticos, e também em ONGs e entidades que trabalham com o tema dos direitos humanos, dos direitos do trabalhador. Joelmir, tienes una pregunta que te han hecho. Hay una pregunta que te han escrito, está en el chat. Ok. Ciane Mello pergunta para você qual foi a grande diferença entre fazer essas reportagens e trabalhar no jornalismo diário. Obviamente, o trabalho é basicamente o mesmo, mas a diferença é que com essas reportagens eu tive um tempo em que no jornalismo diário você nunca tem, né? No jornalismo diário você tem horas, ou às vezes nem isso,
para tentar fazer um relato o mais completo possível de um determinado fato, e isso sempre vai deixar alguma lacuna. E no caso dessas reportagens, em que eu fiquei 2 meses me dedicando exclusivamente, eu pude, primeiro, estudar muito sobre o assunto, conversar com muitas pessoas, muitas pessoas, isso tudo lá na frente ajuda também no resultado. Pude fazer a apuração com calma, pude ir aos locais. A gente sabe que no jornalismo diário, principalmente hoje em dia, com as redações enxutas, com o corte de gastos, é necessário fazer apurações por telefone, apurações por e-mail, e, obviamente, nunca vai se alcançar o mesmo resultado que uma conversa, uma presença no local poderia nos permitir. Então, a grande diferença eu acho que foi essa, assim, de poder me dedicar exclusivamente a esse assunto e de poder destrinchá-lo da forma mais completa possível. É óbvio que eu estava falando que no jornalismo diário sempre ficam lacunas, mas também em casos como este, de dedicação mais prolongada, também ficam lacunas. A gente nunca vai conseguir alcançar tudo, só que acredito que o resultado fica melhor quando se tem mais tempo e mais recursos para poder investir na reportagem. E eu queria complementar também. A Ciane Mello está mandando. Obrigado, obrigado. O Marco Avigário pergunta: fazer reportagens como esta sua é cada vez mais importante, mas também é caro, e os jornais estão pressionados a reduzir custos para sobreviver. Pela sua experiência, como os jornais estão lidando com isso? Estão cientes dessa importância de investigar e produzir material exclusivo, elaborado, pensado? Marco, a sua pergunta já responde de fato um pouco o que você está questionando, porque eu acredito que é tudo isso que você está falando aqui, o material exclusivo, elaborado, pensado, que vai ser a salvação do jornalismo. Ontem mesmo eu discutia isso com um colega, que as revistas semanais praticamente já não tem uma utilidade, como é que eu posso dizer? Elas perderam o peso que elas tinham no passado. O jornalismo diário caminha para isso, porque a internet é cada vez mais a nossa fonte de informação, ela tem as suas vantagens, tem as suas limitações também, mas o que eu vejo é que o jornalismo diário tem que cada vez, vai ter que se distanciar dessa cobertura rotineira, dessa cobertura que já está viciada, e investir nesse material. A experiência que eu tenho com essa reportagem foi uma reportagem aprofundada, exclusiva, elaborada, sob um ponto de vista inédito, com um viés independente, com todos os olhares possíveis. Foi uma experiência muito, muito exitosa. Para mim, para os leitores, para o jornal, para todo mundo, porque a gente conseguiu revelar ali, dar um exemplo do que o jornalismo tem que buscar. O jornalismo tem que voltar a essa origem de reportar o que está aí acontecendo com profundidade, com alma, com personagens. E muitas vezes no jornalismo diário isso não está acontecendo mais. A gente fica numa repetição do que já foi publicado no dia anterior na internet. Se os jornais, você me pergunta se os jornais como estão lidando com isso. Eu vejo, sim, essa preocupação em buscar o seu material exclusivo, suas reportagens, ou procurar pautar as discussões, pautar os outros veículos. Mas, obviamente, a gente não alcançou ainda a situação ideal em relação a isso, porque é um processo ainda em curso. A gente está, esse advento da internet, da informação na internet ainda é recente, se a gente for pensar, mas eu acho que os jornais, de forma geral, estão se preocupando com isso, estão vendo que esse é o caminho que devem seguir se querem sobreviver. Porque competir com a internet ou simplesmente imitar a internet, imitar os veículos que conseguem publicar a informação imediatamente, né, instantaneamente, não é o caminho. É o caminho mesmo.
Então a gente torce para que outras experiências como essa se reproduzam, se multipliquem nos jornais Brasil afora e mundo afora. Aqui uma outra pergunta: tem uma tendência na frente de alguns jornalistas se juntar para criar jornais independentes na rede, sem propaganda e pagos. Tem isso em Minas Gerais ou não? Penso no modelo do Mediapart.fr na França. Por isso pergunto a você. Obrigado pela resposta. Eu não conheço o modelo do Mediapart. Vou procurar saber, procurar conhecer. E agora, quanto ao jornalismo independente, sim, a Ciane lembra que a gente tem a agência pública aqui no Brasil, que também que tá já vem aí a questão de 2, 3 anos fazendo um bom trabalho. É óbvio que ainda enfrenta dificuldades. Eu sei que há outros projetos a caminho. O jornalista Bruno Torturra está criando uma redação de jornalistas independentes aqui em São Paulo, um projeto dele. Temos aqui o caso do Mídia Ninja, que ganhou uma grande repercussão no ano passado, durante as manifestações. Eu acredito que pode ser sim um caminho. Óbvio que a gente tem que buscar um equilíbrio aí entre se fazer o bom jornalismo e conseguir esses jornalistas conseguirem se sustentar, né? Conseguirem viver da sua profissão trabalhando dessa forma. Mas louvável, são louváveis essas iniciativas, eu acho que tem que haver cada vez mais, porque essas cooperativas, se a gente pode dizer assim, elas já nascem com uma independência, não tem compromisso empresarial, não tem compromisso com o governo, não tem compromisso com a iniciativa privada, elas nascem livres e assim devem continuar, sem nenhum tipo de interferência, com toda a independência e isenção possível. E elas conseguem reunir pessoas que querem trabalhar, que querem fazer um bom jornalismo, e isso faz toda a diferença. Eu torço para que se multipliquem também, para que cada vez mais a gente tenha jornalistas independentes, competentes, trabalhando dessa forma e produzindo boas reportagens. E a grande questão é a gente fazer com que o público, o leitor, tope, aceite pagar por esse conteúdo. Essa é a grande chave. Agora, a experiência que eu tenho visto, por exemplo, no caso da Folha de São Paulo, que é onde eu trabalho hoje, e são informações públicas, é que o jornal tem tido um êxito muito grande no número de assinantes virtuais, no número de pessoas que estão dispostas a pagar pelo acesso à internet, a conteúdo na internet, se esse conteúdo é de qualidade, se esse conteúdo é relevante, se faz a diferença na vida delas. A Folha de São Paulo foi o jornal pioneiro em implantar o paywall, que é uma espécie de cadastro e de posterior assinatura para ter acesso ao site. E os resultados até agora são muito positivos, o número de assinantes e de acessos tem aumentado a cada mês. Isso mostra que as pessoas sim estão dispostas a pagar, e a Folha tem procurado seguir por esse caminho de ter um material exclusivo, de ter apurações próprias. Eu acredito que outros veículos também podem seguir esse modelo. A outra pergunta aqui, Joelmir, nas suas grandes reportagens, você já se deparou com a questão de ter que trabalhar com grandes quantidades de informação? Se sim, como você se organizou? Sim, Ciane, nesse caso do lado sujo do PAC, foi um dos grandes desafios. Oi. Yolmir. Oi, Olá, olá. Sí, Yolmir, ya estamos casi pasados o ya pasados y quisiera que abordaras esta pregunta ya como cierre del webinario. Ok. Así que una vez que ya la termines, vamos a terminar. Hay preguntas que quedan pendientes. Yo te recomiendo que les escribas a aquellos que las hicieron y ellos también que se pongan en contacto contigo. Así que adelante, vamos a concluir con esta respuesta a la pregunta y después vuelves a mí. Gracias, Ok. Gracias. Ciane, concluindo a resposta,
me deparei sim com um grande volume de informações. E quando voltei para Belo Horizonte, quando voltei para a redação do jornal e precisei organizar tudo aquilo, eram horas de gravação de imagens, horas de gravação de áudio, horas, e centenas de páginas de bloquinhos anotados. Foi muito trabalhoso. A sorte que eu tive ali tempo para sentar, organizar. E o que eu acho que tem que ser feito nesses casos, que foi o que eu fiz, foi o seguinte: sentei, vi o que eu tinha em mãos e fiz de fato um planejamento escrito, organizado, de quantas reportagens seriam, do que eu ia abordar exatamente em cada dia, do que eu ia abordar, dos pontos que eu ia abordar em cada reportagem. E eu acho que a gente tem que fazer isso nesses casos de reportagens maiores. Fazer realmente um planejamento. Nós, jornalistas, eu falo pela minha experiência, de ver alguns colegas, a gente não tem muito esse hábito de nos organizar, de fazer um planejamento. Às vezes a gente faz mesmo na intuição, muitas vezes por causa do prazo curto. Mas nesse caso a gente tem que ter um planejamento, uma visão ali administrativa, vamos dizer assim, para conseguir fazer essa organização. Ali, quando eu fiz esse processo, eu conseguia ver o que eu poderia encaixar melhor em cada lugar, qual assunto se casava mais, qual personagem era mais interessante para aquele assunto que eu estava abordando. E aí, a partir desse roteiro feito, foi realmente um roteiro, eu me sentava e escrevia as reportagens. Então eu conseguia, assim, tudo que eu queria abordar, eu conseguia incluir de alguma forma. O que eu achei que tinha que ficar de fora, ficou de fora mesmo. E consegui concluir o trabalho. Bom, eu vou deixar o meu e-mail, eu agradeço a atenção de todos. Desculpa o nervosismo, eu queria ter falado um pouco mais, queria ter contado um pouco mais de histórias, mas espero que não tenha sido chato. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, joelmirtavares@gmail.com. Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida, para contar mais coisas, para mandar links. Vou mandar as reportagens para quem me escreveu também. E muito, muito obrigado pela atenção, muito obrigado a Cipe, Alfonso, e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Joelmir Tavares de Resende. Gracias acá también a todos los amigos brasileiros que han asistido. Gracias por las preguntas, obrigado por las preguntas. Ahí tienes tarea para el resto de la semana. Joelmir, vas a estar ocupado contestando esas preguntas. Gracias al equipo de la CIP, un equipo multitudinario que tenemos acá de producción. Y les recuerdo lo siguiente. Vamos a tener otro webinario sobre premios de la CIP el mes próximo. Están invitados los amigos brasileiros, aunque este va a ser en español. Y en los próximos días les voy a mandar una encuesta, un inquérito, para saber qué opinaron de este webinario. Si alguno de ustedes desea un diploma de constancia de este seminario, de este webinario, por favor nos escriben y les explicaremos cómo deben proceder. Muchas gracias. Hasta la próxima. De nuevo, muy obrigado. Gracias. Buenas tardes.